A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar. E eu quero agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Se você deseja enviar uma mensagem, uma pergunta, uma crítica, uma opinião ou sugestão para nós, o número do WhatsApp está aparecendo aqui na sua tela, que é o 994661010. Fique à vontade para criticar, opinar, sugerir, perguntar, né? Saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Se você é um telespectador assíduo do nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas menores e, de forma mais específica, sobre a atualidade da mensagem do profeta Jonas, né? Que é conhecido como profeta fugitivo. No programa anterior, nós vimos, né, sobre o chamado de Jonas e a sua fuga, e nós vimos que Jonas foi chamado por Deus para profetizar para os ninivitas, que tem um histórico assim de maldade, de crueldade para com os povos dominados. Os ninivitas eram um povo de guerra, um povo conhecido por sua crueldade. Eles praticavam diversos tipos de tortura com os seus prisioneiros, né? E além disso, eles eram ferrenhos inimigos do povo de Deus. Mas quando Deus mandou Jonas pregar aquela cidade, Jonas recusou-se a ir, mas não era com medo de morrer. Jonas não estava temendo a morte, mas por causa do ódio que sentia pelos assírios. Jonas não queria que Deus perdoasse aquele povo. E ele sabia que se ele pregasse, se os ninivitas se arrependessem, se os ninivitas se convertessem dos maus caminhos, Deus iria poupá-los, né? E não era isso que ele queria. E foi por essa razão que ele desceu a Jope, não é? Pegou um navio que ia para Tarsis. E nós vimos, né, na aula anterior, que Deus levantou, né, uma grande tempestade, de forma que os marinheiros estavam todos clamando cada um ao seu Deus, jogaram fora do barco, do navio, as suas fazendas, enquanto Jonas estava dormindo, né? Até que o capitão do navio encontrou Jonas dormindo, perguntou o que ele estava fazendo ali, porque ele não estava clamando ao seu Deus. E aí Jonas se identifica, não é, como aquele que é hebreu, que serve ao Deus do céu, o Criador de todas as coisas. E assim aqueles marinheiros lançaram sortes, perceberam que Jonas era o culpado daquela tempestade. Jonas também confessou porque ele estava naquele navio, o que era que ele estava fazendo. E Jonas disse: se vocês me atirarem ao mar, essa tempestade passa. Os homens não queriam lançar Jonas, essa é a verdade, porque estavam temendo a Deus, né? Mas não viram outra solução porque a tempestade ia aumentando a intensidade. Eles não viram outra solução senão atirar Jonas no mar. E, claro, pensaram eles que Jonas iria perecer, que Jonas iria morrer, mas nós vimos da aula anterior, não é? No versículo 17, que o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, né? Bem, nós extraímos muitas lições da aula passada. Se você não assistiu esse programa, aconselho você ir lá no YouTube, né? Porque a história já é conhecida, mas essa aplicação faz toda a diferença, né? E uma das lições que nós extraímos da aula passada é que não vale a pena fugir do chamado. Não vale a pena dizer não para Deus. Não adianta querer se esquivar, não é? Porque Deus não aceita as desculpas humanas. Nós citamos o exemplo de alguns personagens que disseram não para Deus. Nós citamos o exemplo de Moisés, citamos o exemplo de Gideão, citamos o exemplo de Jeremias e do próprio Jonas, que mesmo com suas escusas, com suas desculpas, né? Eles acabaram indo, fazendo a obra de Deus. Então, se você sente da parte de Deus um chamado, então, se não tem coragem, se não deseja ir, se não sente amor, peça a Deus. Olha, Senhor, tu me chamaste, mas eu não tenho um desejo de ir, eu não tenho amor no coração, ou eu não tenho coragem, enfim. Apresente a Deus em oração
a sua necessidade. O que é que você precisa? Você precisa de quê para fazer a obra? Você precisa de capacidade? Ele capacita. Precisa de coragem? Ele dá coragem. Precisa de ousadia? Ele dá ousadia. Ah, você não tem amor, não tem desejo de ir? Peça ao Senhor. Senhor, me dê desejo para que eu não vá de má vontade, para que eu vá de livre e espontânea vontade. Agora, só não faça o que Jonas fez, porque não vale a pena fugir do chamado divino. Vamos ler a introdução da nossa aula? Hoje vamos falar sobre a pregação de Jonas e o arrependimento dos ninivitas. A nossa introdução diz assim: como vimos na aula anterior, o profeta Jonas foi chamado por Deus para pregar para os ninivitas. Porém, ele tentou fugir para Tarsis. O Senhor então enviou uma grande tempestade e o profeta foi lançado ao mar e engolido por um grande peixe. E do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor e Deus lhe deu mais uma oportunidade. Ele foi vomitado pelo grande peixe, foi até a cidade de Nínive e pregou a mensagem que Deus lhe havia dado. Os ninivitas então se arrependeram de suas más obras e Deus perdoou aquela geração, como nós veremos a seguir. Então a nossa aula de hoje está baseada em 2 capítulos. Nós vamos citar os primeiros versículos do capítulo 2, que trata sobre a oração de Jonas, e vamos ler também o capítulo de número 3, os 10 versículos, que fala sobre a pregação de Jonas e a conversão dos ninivitas. Diz assim o capítulo 2, versículos 1 e 2, então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Muito bem, então primeiro nós vamos perceber que Jonas orou em um lugar único, diferente, não é? De todos os demais personagens da Bíblia. Nós, lendo a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que algumas pessoas oraram a Deus de suas casas, outros oraram no leito, outros oraram no campo, outros oraram no templo. São vários os registros de orações respondidas na Bíblia. Mas a de Jonas foi diferente. Jonas clamou, Jonas orou do fundo do mar, dentro de um grande peixe, não é assim? Então Jonas, onde ele estava? Do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus. E eu quero dizer aqui nessa noite, com muita convicção, que não importa onde você esteja, glória a Deus, não importa o local ou a situação que você estiver, mas você pode orar onde quer que você esteja. Talvez você esteja em um hospital, talvez você esteja em um presídio, talvez você esteja dentro da sua casa ou no templo, não sei onde você está, ou no seu setor de trabalho, mas onde você estiver, você pode orar, você pode clamar ao Senhor. A Bíblia diz assim, na Jeremias capítulo 33, versículo 3, você conhece isso, conhece esse texto, conhece essa promessa: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você lembra daquela promessa de Jesus? Está em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate a porta se abre. Então, mais importante é nós lembrarmos disso, que por mais difícil que seja a minha ou a sua história, por mais difícil que seja esse lugar em que nós estejamos ou estamos, nós podemos clamar a Deus. Talvez você esteja como Jonas, não vê saída, não vê solução, talvez você não veja um escape, mas há um caminho. O que é que eu devo fazer, professor? Essa situação tão difícil que eu estou, o caminho é orar, é buscar a Deus, é clamar ao Senhor, porque Deus ouve a oração onde quer que nós estejamos, Deus ouve a nossa oração. Veja o que ele vai dizer: então Jonas, do ventre do peixe, lá no fundo do mar, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Essa oração de Jonas foi uma oração muito difícil, né?
Glória a Deus. Porque ele não estava numa calmaria, ele não estava no lugar tranquilo, ele estava ali nas entranhas do peixe, aquelas algas com certeza, não é? Aquele movimento do ventre do peixe que trouxe com certeza inquietação, que trouxe realmente preocupação, medo, pavor, desespero, agonia. Mas Jonas fez a coisa mais certa que alguém deveria fazer. É claro que muita gente, né, duvida do relato bíblico, duvida dos milagres. Nem todas as pessoas acreditam que Jonas foi preservado, mas isso é um fato tão real. Isso não é uma alegoria. Essa história de Jonas não é uma história, não, isso é um fato real, não é uma história qualquer, é um fato real. Inclusive foi mencionado por Jesus. Capítulo 12, versículo 41 do Evangelho escrito por Mateus, Jesus faz menção à pregação de Jonas, faz menção ao fato de Jonas ter sido engolido por um grande peixe. Inclusive, quando os escribas e fariseus pediram a Jesus um sinal, ele disse, olha, nenhum outro sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Como Jonas esteve 3 dias e 3 noites lá no ventre do peixe, o Filho do Homem também estará no seio da terra. Então, nós cremos em milagres, nós cremos na veracidade da Bíblia, e ainda que alguns biólogos digam que não é possível um homem passar na garganta de uma baleia ou de um grande peixe, e ainda que alguém duvide da possibilidade de um homem sobreviver 3 dias no ventre do peixe, mas nós cremos nisso. Aqueles 3 dias foi o dia que Deus estava trabalhando no coração do profeta. Era como se Deus estivesse dizendo a ele, não vale a pena fugir do chamado, não vale a pena fugir da responsabilidade. E era como se Jonas estivesse ali nas entranhas do peixe, naquele momento de desespero, de agonia, clamando e pedindo a Deus uma oportunidade. Ele orou a Deus, ele suplicou ao Senhor e Deus ouviu a sua oração. Veja que ele diz isso, observe que ele diz assim, do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. É claro que essa oração nós poderíamos ler, não é? Uma oração no momento de desespero, de dor, de agonia, de pavor, de medo. Está até os versículos de número 9, mas vamos para o capítulo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez, dizendo, levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Você vai para Nínive. Você vai pregar a mensagem que eu lhe darei. Aí eu posso dizer assim, essa história poderia ser diferente. Se Jonas tivesse atendido ao chamado, se Jonas não tivesse se esquivado, se ele não tivesse tentado fugir, a história seria diferente. Vamos dizer assim, que ela começaria aqui no capítulo 3. Deus dizendo assim, não é? Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, sem que houvesse a necessidade dele fugir, sem que houvesse a necessidade da tempestade, sem que houvesse a necessidade de ele ser engolido por um grande peixe, sem que houvesse a necessidade de ele orar do fundo do mar, do ventre do peixe. Mas o melhor é que Deus dá a oportunidade, né? Deus deu a Jonas mais uma oportunidade. Quando Deus volta a falar com Jonas, dizendo assim, levanta-te, vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Era Deus dizendo assim, olha Jonas, eu estou disposto a te dar mais uma chance, a te dar mais uma oportunidade. Se você quiser fazer a minha obra, eu vou te dar mais uma oportunidade. E Jonas agarrou essa oportunidade. Ele agora não fugiu, ele agora não se escondeu, ele agora não se esquivou, ele abraça essa oportunidade. Aí Jonas se levantou e foi à grande cidade de Nínive, né? Segundo a palavra do Senhor. Foi à cidade de Nínive, como Deus havia dito. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. É bom lembrar isso, que Nínive era a capital da Síria.
que era o maior império da época. Você sabe disso, a Bíblia faz menção aos grandes impérios dos tempos passados, né? Nínive, a Síria, Babilônia, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano. Foram impérios que dominaram o mundo. E a Síria era a maior potência da época, a potência mundial da época. E o texto diz, veja o que o texto vai dizer, que Nínive, não é assim? Era uma cidade muito importante diante de Deus. E por quê? Porque havia ali cerca de 120 mil homens, pessoas que precisavam de salvação, precisavam ouvir uma mensagem. Aí diz, eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Olha que coisa interessante. A mensagem de Jonas, a mensagem do profeta, não era uma mensagem de arrependimento. Não era dizendo assim, olha, se arrependam, creiam em Deus, abandonem suas más obras, abandonem os seus pecados, busquem ao Senhor. Não, não era essa a essência da mensagem. A essência da mensagem de Jonas era uma mensagem de juízo, era uma mensagem de castigo. E esse é um dos principais temas falados aqui nos instantes finais. Se você é aluno dessa aula de profecia, se você é telespectador assíduo do nosso programa, você já me ouviu falar sobre isso várias vezes. Que Deus é bom, amor, misericórdia, longânimo, compassivo, não é assim? Mas Deus é justo. Ninguém pense que Deus está lá do céu como um mero espectador, somente observando, vendo o que está ocorrendo na terra. Não! O Deus Criador, que é o mesmo que é o mantenedor, o sustentador e o provedor de todas as coisas, é o Deus que intervém na história dos homens. Há um ensino filosófico chamado de deísta, com letra D de Deus, deísta ou deísmo, um pensamento filosófico que diz assim, olha, Deus criou todas as coisas, mas Deus não interfere. Deus não influencia na história da humanidade. É como se Deus tivesse entregue os homens às leis naturais. Não é isso que a Bíblia diz. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos perceber claramente Deus agindo, Deus intervindo na história dos homens. O livro de Jonas mostra isso de uma forma muito clara, muito evidente, mas nós poderíamos citar muitas outras histórias, muitos outros fatos. Deus agindo, Deus intervindo na história dos homens. Deus não é um mero telespectador, Deus não está apenas assistindo, mas Deus está controlando todas as coisas. Então, havia chegado o tempo do juízo, havia chegado o tempo do castigo. E essa era a essência da mensagem de Jonas. Dentro de 40 dias e Nínive será subvertida. Eu diria que Jonas fez isso até com muita alegria. Porque Deus disse assim, você vai e você vai pregar a mensagem que eu lhe darei. E Jonas não queria que aquele povo cruel, aquele povo mau, aquele povo sanguinário se arrependesse. Não, ele queria que Deus destruísse. Acredito que o sentimento de Jonas era esse, percorrer a cidade de um canto a outro, depois que saísse da cidade, com 40 dias ver, quem sabe Deus destruindo aquela cidade com fogo, como fez lá com Sodoma e Gomorra. Mas esse Deus é compassivo, esse Deus é longânimo, é um Deus que age, que determina o juízo, o castigo, o julgamento, mas também que observa as ações humanas. E nós vamos perceber claramente que esse livro nos mostra isso, né? Que à medida que o povo ouve a mensagem, creram no Deus de Jonas, no Deus dos hebreus, se arrependeram dos seus pecados, abandonaram os seus maus caminhos, e Deus teve compaixão daquela geração. Então, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, era necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Como que ele diz assim? O juízo de Deus, o castigo de Deus vai vir sobre essa cidade. Passa a tela.
Aí os ninivitas creram em Deus. Olha que coisa maravilhosa. Eles creram em Deus, eles creram na mensagem do profeta. Proclamaram jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Olha que coisa interessante. Você sabe disso, mas eu vou lembrar mais uma vez. Vestir-se de pano de saco, de roupa de saco, isso ocorria com frequência nos tempos bíblicos. Era um sinal de contrição, de arrependimento ou de tristeza profunda. Alguém que passou por uma calamidade, muitas vezes vestia-se de pano de saco para demonstrar a sua tristeza, a sua agonia, a sua miséria, mas também vestir-se de pano de saco representava quebrantamento, arrependimento, contrição. Olha que coisa importante, através da mensagem de Jonas, eles creram em Deus, eles creram no Deus dos hebreus. E o que foi que fizeram? Vamos proclamar um jejum, detalhes, do maior ao menor. Aí diz assim, proclamaram o jejum, e esse jejum aí é interessante que geralmente nós jejuamos para receber da parte de Deus alguma bênção, mas esse jejum era um jejum de choro, de lágrimas, de quebrantamento, de arrependimento. Vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior ao menor, do rei ao plebeu. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, olha o que ele fez. Ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. Aquele rei de Nínive, ele deu o maior exemplo, né? Ele mesmo senta-se entre as cinzas, ele mesmo veste roupas, pano de saco. Ele creu na mensagem do profeta. Eles clamaram a Deus. Passe o texto, por favor. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma, não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Observe que coisa interessante. Também é a única história bíblica que nos mostra isso, que até os animais jejuaram. Eles estavam com o coração tão contritos, tão quebrantados diante de Deus. Eles creram tanto na mensagem do profeta que decretaram um jejum até mesmo entre os animais. Os animais não vão comer pasto, não vão dar água aos animais. Vamos todos nós decretar um jejum. E é isso que Deus quer, é isso que Deus espera. Nós vamos perceber que aquela geração teve a oportunidade de receber um profeta, mas não só isso, eles creram na mensagem de Deus, eles creram na mensagem do profeta, eles tomaram uma atitude, e é isso que Deus espera do mundo hoje. A igreja está na terra como Jonas. Eu estou aqui com muito temor e tremor, mas eu digo, eu estou aqui hoje como Jonas, dizendo, olha, vai vir uma grande destruição. Estamos nos aproximando aí da grande tribulação, o anticristo que vai governar o mundo, o falso profeta, esses dois homens que estarão a serviço de Satanás. Quantas vezes falamos aqui no programa sobre as 3 séries de juízos que sobrevirão ao mundo no tempo da grande tribulação, falando sobre os 7 selos, sobre as 7 trombetas, sobre os 7 cálices da ira de Deus, mas as pessoas, olha, não estão nem aí. Pelo contrário, em vez de crerem na mensagem dos profetas de Deus, em vez de crerem na Bíblia, o que é que estão fazendo? Querendo proibir a leitura da Bíblia. E a pergunta que eu faço é essa: se a Bíblia é um livro mentiroso, cheio de lenda, por que proibi-la? Por que não deixa o povo ler? Já que vocês dizem que é cheio de lenda, é um livro lendário, que ninguém pode crer na Bíblia. Deixa o povo ler então. Então está a igreja na terra como Jonas. Posso dizer que a igreja está na terra como Jonas, advertindo, alertando, esclarecendo, orientando, falando do juízo divino. E as pessoas estão o quê? Rindo, zombando, ridicularizando, criticando, não é assim? Desprezando, menosprezando, perseguindo
É isso. A atitude da sociedade hoje é essa. Os evangélicos, os cristãos estão sendo cada vez mais desprezados, menosprezados, ridicularizados, criticados. Mas nós vamos continuar, tá? Nós vamos continuar. A igreja vai continuar pregando contra o pecado, pregando a salvação através de Cristo. Essa é a missão da igreja. A igreja não pode recuar e não pode voltar atrás. Tem que avançar, tem que continuar pregando. Agora, um dia, todos saberão que a Bíblia é verdadeira. Guarda esta frase aí. Hoje, nós vamos dividir a população mundial em 2 grupos. Um grupo que crê na Bíblia, graças a Deus eu estou incluso nesse grupo, e outro grupo que não crê na Bíblia. Vê a Bíblia como livro lendário, como livro cheio de lendas, de contradições, que esses fatos não são reais. Mas chegará um dia que todo mundo vai crer. Chegará um dia que todo mundo vai acreditar. Chegará um dia que todos vão saber a Bíblia é verdadeira. Chegará um dia que todos vão dizer assim, a mensagem do evangelho pregado pelos cristãos ela é verdadeira. Porque todos os homens um dia estarão diante do juízo final. E lá eles vão saber que a Bíblia não é um conto de fadas. Então, cabe a nós, igreja, cabe a nós continuarmos fazendo como Jonas fez. Pregando, anunciando, falando sobre o juízo que há de vir sobre o mundo. Agora, claro, quem quiser crer, creia. Quem quiser se arrepender, se arrependa. Quem quiser se converter, se converta. Quem quiser buscar a Deus, que busque. Quem quiser crer na Bíblia, que creia. Agora, quem não quiser, a responsabilidade não é nossa, porque nós não fomos chamados para salvar ninguém. Nós não fomos chamados para salvar ninguém. Qual é a nossa missão? Pregar. Qual é a missão do Espírito? Convencer. Qual é a missão do pecador? Crer, se arrepender, se converter. Se isso acontecer, Jesus salva. Mas se os homens não quiserem, é o livre-arbítrio. Agora, com certeza chegará um dia da prestação de contas. Então o rei mandou dizer assim, olha, por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois, ovelhas, pode comer coisa alguma, não lhes deem pasto, nem deixe que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Olha que coisa interessante, até os animais foram cobertos de pano de saco. E aí o que eles fizeram? Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Olha que coisa interessante. Essa mensagem não foi de Jonas, essa mensagem foi do rei de Nínive. Ele deu tanto crédito à mensagem do profeta que ele mesmo escreve, dizendo para as pessoas que eles deveriam se arrepender, deveriam abandonar os seus pecados. Olha que história belíssima, que história maravilhosa. É claro que esse livro está repleto de milagres. Esse livro de Jonas, apesar de ter apenas 4 capítulos, não é assim? Mas traz grandes lições. E um dos maiores milagres deste livro é exatamente como a mensagem de Jonas impactou aquela geração. Diferente de Noé, que só conseguiu colocar dentro da arca sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Diferente de Ló, que só conseguiu tirar suas 2 filhas lá de Sodoma e Gomorra. O resto morreu todos queimados. E a sua esposa que se tornou numa estátua de sal. Diferente de outros que pregaram e não obtiveram resultados, assim, êxito de grande número de conversões, como o próprio Jeremias. É claro que Jeremias teve êxito no sentido de ter coragem de proclamar, de falar a palavra de Deus. Nesse sentido, sim, ele obteve êxito, mas não no sentido de ver a sua geração se converter. Essa é a verdade. A maioria dos profetas, eles não tiveram êxito neste sentido. Me entendam o que eu estou dizendo. Tiveram êxito no sentido de bravura, coragem, mas não no sentido de dizer assim, olha, ouviram o profeta e creram e se arrependeram. A maioria não teve. Os que pregaram para o Reino do Norte, os que pregaram para o Reino do Sul, não teve essa oportunidade de ver o êxito
da sua pregação nesse sentido, de gerar uma grande comoção, um grande avivamento, um grande despertamento. E essa história é belíssima, porque o próprio rei determina que homens, que animais se arrependam, que se vistam de pano de saco, que jejuem. Até os animais que são irracionais tiveram que mudar, não é assim? O curso natural. Chegou um determinado dia que disse assim, olha, hoje nem tem água, nem tem comida aqui. Eles ficaram ali sem entender por que estava vestido daquela forma, porque não tinha pasto, porque não tinha água. Mas era a ordem do rei. O rei disse assim, todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto pessoas como animais. Mas não é suficiente, não. Só vestir-se de pano de saco, não. E o que mais? Clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência. Olha o que Deus quer. Arrependimento, contrição, choro, lágrimas, arrependimento. Quem sabe, olha que texto maravilhoso. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia e não se afaste do furor, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Isso me faz lembrar o que está lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo de número 14, que nós já estudamos esse texto em programas anteriores, quando nós falamos sobre a misericórdia do Senhor. Quando o profeta Joel, anunciando essa misericórdia, não é? Capítulo 2, versículo 12 a 14, ele diz assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso, é compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Olha que coisa interessante. Se Deus disse assim, eu vou destruí-los, mas se ali houver arrependimento, contrição, lágrima, choro, abandono do pecado, Deus pode revogar aquela sentença. Veja que Deus diz, através de Joel, capítulo 2, versículo 14, quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção. Deus diz através de Joel, que além de revogar a sentença, o juízo, o castigo, Deus vai deixar uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libação ao Senhor, seu Deus. E agora aqui, é muito interessante, né? Porque o texto que lemos agora foi do profeta Joel, Deus falando através de Joel. Mas essa mensagem que estamos lendo no capítulo 3, versículo 9 e 10 de Jonas, é a mensagem do rei. Olha o que o rei de Nínive diz. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Aí o versículo 10 diz assim, Deus viu o que fizeram. Ou seja, o mesmo Deus que viu o pecado, a iniquidade, a imoralidade, a violência, o mesmo Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Inclusive, se nós lermos o capítulo 4 do livro de Jonas, nós vamos perceber que Jonas ficou triste. Capítulo 4, versículo 1 diz, Jonas ficou muito aborrecido e com raiva, não é? E por quê? Porque o povo havia se arrependido e Deus poupou aquela geração. Jonas diz assim, ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Jonas chega a pedir a morte. No versículo de número 3 ele diz, agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Então, o profeta, em vez de alegrar-se, há muitas lições que nós podemos extrair aqui desse livro. Em vez do profeta ficar alegre, graças a Deus, eu preguei
o juízo, mas o povo se arrependeu e Deus poupou aquela geração. Ele estava triste, não é? E Deus cria uma situação porque Deus sabe ensinar os homens. Deus havia ensinado através de uma tempestade, Deus havia ensinado através de um grande peixe, Deus havia ensinado ao profeta que não vale a pena fugir ou se esquivar do chamado divino. Mas agora que o profeta estava triste, o profeta estava chorando, lamentando, pedindo a sua morte, aí Deus cria uma situação para ensinar, porque Deus é pedagógico, Deus é o pedagogo, Deus nos ensina as circunstâncias da vida, os altos e baixos, os montes e vales, as bênçãos e provas, são oportunidades de Deus para nos ensinar. Se você está vivenciando um momento de luta, de prova, de dificuldade, é Deus te ensinando alguma lição, alguma coisa que Deus quer nos ensinar. E aí Deus faz com que nasça uma boboreira, que dá sombra ao profeta, mas depois Deus faz com que aquela boboreira venha morrer, e Jonas fica com compaixão daquela planta, daquela boboreira. Aí Deus diz assim, capítulo de número 4, versículo 10, você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho, você não plantou, você não regou, e você está com pena desta planta, você não fez crescer, numa noite nasceu e na noite seguinte desapareceu, e você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Então Deus ensina ao profeta que não vale a pena tentar fugir da presença de Deus, não vale a pena tentar fugir do chamado, mas Deus ensina também ao profeta, Deus ensina a cada um de nós a sua longanimidade, a sua paciência, a sua benevolência. Talvez você conheça pessoas assim, que outrora foram pessoas sanguinárias, foram pessoas más, pessoas cruéis, mas tiveram um encontro com Cristo, se arrependeram dos seus pecados, abandonaram as suas práticas pecaminosas e hoje são crentes, são salvas. Hoje pode dizer assim, eu tenho a certeza da minha salvação. O mundo não acredita nisso, não crê nessa possibilidade. Alguém lembra o passado, eu lhe conheço, eu conheço a tua história, eu sei quem é você. Não é assim que acontece muitas vezes? Mas isso é o poder do Evangelho, o poder da palavra de Deus. E Deus está ensinando, não é, a cada um de nós essa história belíssima. Esse livro foi preservado porque Deus está nos ensinando sobre a sua longanimidade, a sua paciência, a sua benevolência. O justo juiz, que mesmo havendo decretado a sentença, a condenação, o juízo, o castigo sobre os ninivitas, mas a atitude daquele rei, a atitude daquela cidade, a atitude daquele povo de orar, de clamar a Deus, de se arrepender dos seus pecados, de se converter dos seus maus caminhos, fez com que Deus poupasse aquela geração. É claro que depois nós vamos estudar sobre outro profeta, que é o profeta Naum, que profetiza também para os ninivitas, e nos dias de Naum a sentença foi inevitável porque eles voltaram a cometer os seus pecados. Mas ao menos o profeta Jonas, que está lá no paraíso, ele pode ver esses ninivitas que foram salvos através da sua pregação. E nós estamos na terra, a igreja está na terra como Jonas, para falar do juízo, do castigo de Deus que está por vir sobre o mundo, mas aqueles que creem na mensagem do Evangelho, aqueles que creem em Cristo, aqueles que se arrependerem dos seus pecados, aqueles que se converterem dos seus maus caminhos, poderão escapar da grande destruição que virá sobre o mundo em um futuro próximo.